Direto do lendário Estádio Azteca, México e Inglaterra fizeram uma partida de arrepiar. Aqui valia vaga nas quartas de final para enfrentar a Noruega, que acabou de eliminar o Brasil. Os ingleses eram favoritos, mas esse favoritismo foi colocado à prova por ser uma partida disputada em uma altitude, com chuva e na casa do adversário. E como esse jogo valia muita coisa, ele começou pegado, e logo com 1 minuto de bola rolando, o Declan Rice já levou o primeiro amarelo. Mas o Tuchel foi muito feliz na sua estratégia para esse início da partida. A sua seleção manteve a posse de bola e foi conseguindo tirar aos poucos aquela pressão inicial mexicana, e assim foram esfriando a euforia da torcida local. Ainda assim, o Raul Jiménez quase marcou de cabeça, mas o Pickford fez uma defesaça. E quem esperava por emoção nessa partida teve que esperar um pouquinho mais, porque os primeiros 30 minutos foi bem pegado, muito por conta do sucesso inglês em manter a bola no pé e acalmar tudo. Só que a partir dos 30 minutos a coisa começou a ficar mais interessante para quem estava só assistindo sem torcer para nenhum lado. Aos 36 minutos, o Bukayo Saka teve sua primeira oportunidade mano a mano, algo que é ponto forte dele, e teve sucesso no drible e no cruzamento na medida para o Bellingham mergulhar de cabeça e abrir o placar. Mas não foi só isso não, porque o English Team chegou ao segundo gol no lance seguinte. O Elliot Anderson roubou uma bola na saída mexicana, entregou para o Anthony Gordon, que tocou para o Bellingham, que rolou para o Harry Kane, que não é fominha e devolveu para o Jude marcar o 2-0. Aí você pensa que isso esfriou os ânimos mexicanos? Que nada. Não passou 2 minutinhos e o Quiñones diminuiu para os donos da casa e colocou fogo no jogo. E ainda o Pickford teve que fazer milagres para evitar o empate mexicano com o Jiménez, depois o Montes e ainda o próprio Quiñones. Mas o primeiro tempo, apesar de agitado na parte final, ficou mesmo no 2-1 para a Inglaterra, que começou o segundo tempo querendo manter a distância do gol de empate do México e já teve 2 boas chances, sendo uma delas com o O'Reilly acertando a trave do goleiro Raul Rangel. Só que aos 8 minutos da segunda etapa aconteceu um lance que poderia mudar a história final dessa partida por completo. O Quansah deu uma entrada violenta no Galhardo e depois de uma consulta no VAR, o Alireza Fagani botou ele para fora do jogo. E vendo isso, o Tuchel tirou um homem de ataque, no caso o Saka, e colocou o homem de defesa, no caso o Stones. Só que o México não conseguiu aproveitar esses minutos de superioridade numérica e ao invés de empatar, deu um pênalti para os ingleses depois que o Raul Rangel derrubou o Gordon na área. O Harry Kane não desperdiçou e marcou o terceiro. Só que esse jogo aqui foi um dos mais imprevisíveis dessa Copa até agora e o Harry Kane, autor do gol, quase colocou tudo a perder. Ele acertou o Gutierrez dentro da área e depois da consulta no VAR, o juizão australiano marcou o pênalti e o Raul Jiménez diminuiu. A partir daí que nós vimos foi uma Inglaterra ensinando o mundo do futebol como é saber sofrer quando precisa. Porque apesar da gigantesca pressão mexicana, o plantel do Tuchel soube suportar bem e cedeu pouquíssimas oportunidades ao rival, e apesar dos 11 minutos de acréscimo e de um quase gol contra dos Stones, os ingleses conseguiram vencer esse que foi o jogo mais difícil deles nessa edição. Com isso, a Inglaterra já terá compromisso nas quartas de final contra a Noruega no sábado, dia 11, às 18 horas em ponto.